Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O café esfriou na mão enquanto eu olhava para o horizonte sem fim da BR-364. Mais um amanhecer igual aos outros 400 que eu tinha visto desde que ela se foi. Meu nome é Antônio Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Toninho da Mercedes. 48 anos, 26 deles casado com a Vera. Ela morreu faz 1 ano e 3 meses, de câncer no pâncreas. Descobrimos num sábado, ela partiu numa quinta-feira. O diagnóstico veio quando eu estava descarregando fertilizante em Rio Verde. Senhor, é melhor o senhor vir para casa, disse a voz da cunhada pelo telefone. A Vera está internada. Cheguei tarde demais, como sempre. Agora dirijo sozinho por essas estradas sem fim, carregando tudo e qualquer coisa que me mantenha longe de Anápolis. A casa lá tem o cheiro dela impregnado nas cortinas, o perfume barato que ela borrifava toda manhã antes de ir trabalhar na costura. Nesta manhã de segunda-feira, estava saindo de Cuiabá com 27 toneladas de soja com destino ao porto de Santarém. Mais 800 quilômetros de asfalto pela frente. Mais 800 quilômetros fugindo das lembranças que não me deixam em paz. A Mercedes 244 ronronava firme na subida da serra. Comprei ela no ano passado com o dinheiro do seguro de vida da Vera. Ela sempre quis que eu tivesse um caminhão melhor, mais seguro. Você passa mais tempo com esse caminhão velho do que comigo, Toninho. Pelo menos arruma um que não vai te deixar na mão. Ela não sabia que o caminhão nunca me deixou na mão. Quem me deixou na mão foi a vida. O rádio amador chiava baixinho. Às vezes passava horas sem falar com ninguém, só escutando outros caminhoneiros reclamando de frete, de chuva, de saudade de casa. Eu entendia a saudade, mas casa para mim virou só um endereço no GPS. Parei num posto em Tangará da Serra para abastecer e tomar mais café. O frentista era um garoto novo, não devia ter nem 20 anos. Vai longe, patrão. Santarém. Puxa, viagem boa. Família não reclama, não? Não tenho família. A resposta saiu mais seca do que eu queria. O menino se calou e terminou de limpar o para-brisa. Paguei e saí sem olhar para trás. Era mentira, claro. Eu tinha família, os irmãos da Vera, que ligavam todo mês perguntando se eu estava bem. A mãe dela, que ainda cozinhava para 2 e guardava meu prato no domingo. Os compadres que me chamavam para churrasco e encontravam jeitos de não falar sobre ela. Mas família de verdade, aquela que te espera acordada quando você chega de viagem, aquela que liga no meio da estrada só para saber se você comeu direito, essa eu não tinha mais. A tarde estava morrendo quando vi o Gol vermelho parado no acostamento, uns 5 quilômetros depois de Diamantino. Pisca-alerta funcionando, mas havia algo errado na cena. O carro estava meio torto na pista, a porta do motorista entreaberta, e não via ninguém por perto. Numa região dessas, isolada, com o sol se pondo, não era normal alguém abandonar o carro assim. Diminuí a velocidade, mas minha primeira reação foi seguir em frente. 20 anos de estrada me ensinaram que nem todo pedido de ajuda é honesto. Já vi muito assalto começar assim, carro quebrado, mulher chorando, e quando você para, aparece uma arma na sua cara. Mas alguma coisa me incomodou. Talvez fosse a posição estranha do carro, como se tivesse parado às pressas. Ou talvez fosse a voz da Vera ecoando na minha cabeça, como sempre acontecia, quando eu precisava tomar uma decisão. Toninho, você pode ser desconfiado, mas não pode ser insensível. Se fosse eu ali, você ia querer que alguém parasse. Respirei fundo e encostei a Mercedes uns 200 metros à frente. Peguei uma chave de roda do compartimento lateral, nunca se sabe, e caminhei de volta. O ar estava abafado, com cheiro de chuva chegando. Cigarras cantavam no cerrado dos 2 lados da estrada. O asfalto ainda irradiava calor,
mas uma brisa começava a levantar poeira. Cheguei perto do Gol e bati na janela. "Ô de casa, tem alguém aí?" Silêncio. Abri a porta do motorista. Estava destrancada. O banco estava vazio, mas havia sinais claros de luta. O retrovisor interno quebrado, manchas de sangue no volante, uma bolsa feminina jogada no chão com o conteúdo espalhado. Meu estômago afundou. Aquilo não era acidente nem pane mecânica. Foi quando ouvi um som abafado vindo da vegetação fechada ao lado da estrada. Parecia alguém tentando gritar com a boca tampada. Peguei a lanterna da cabine e segui o som. O mato era fechado, cheio de espinhos que rasgavam a camisa. Mas o som continuava, desesperado agora. Depois de uns 50 metros, cheguei numa pequena clareira onde tinha uma árvore de mangaba grande e isolada. E foi ali que vi uma cena que nunca vou esquecer. Uma mulher jovem, não devia ter mais que 22 anos, estava amarrada ao tronco da mangaba. As mãos para trás, os pés unidos por uma corda grossa. Tinha um pano sujo enfiado na boca e sangue seco numa têmpora. Mas não estava sozinha. Um homem moreno, magro, de uns 30 e poucos anos, caminhava em círculos na frente dela. Segurava uma faca de cozinha e falava baixo, com uma voz carregada de ódio. "Pensou que ia ser fácil, né, Camila? Pensou que ia me dar um fora e pronto, acabou? Agora você vai aprender quem manda na sua vida." A mulher se debatia contra as cordas, tentando gritar através do pano. Os olhos arregalados de terror, suor misturado com lágrimas. Meu sangue virou gelo nas veias. Fiquei parado atrás de uma árvore por uns segundos, tentando processar o que estava vendo. O coração batia tão forte que achei que eles iam ouvir. As mãos suavam frio na chave de roda. Pensei em voltar correndo para o caminhão e ligar para a polícia. Mas a delegacia mais próxima ficava em Diamantino, uns 15 quilômetros dali. Na hora que chegasse ajuda, poderia ser tarde demais. "Você me humilhou na frente dos meus amigos." O homem continuava, aproximando a faca do rosto dela. "Disse que eu não prestava, que era vagabundo. Vamos ver quem é vagabundo agora." A mulher, Camila, balançava a cabeça desesperadamente, tentando falar através do pano. Foi aí que tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. "Ô amigo!" gritei, saindo de trás da árvore. Que está acontecendo aqui?" O homem se virou como um raio. A faca tremeu na mão dele quando me viu. Um caminhoneiro grande, de 1,80 m, segurando uma chave de roda. "Não é da sua conta, velho. Vaza daqui antes que eu te corte também." "A moça parece que não está aqui por vontade própria." Falei, me aproximando devagar, mantendo a chave de roda bem visível. "Ela é minha namorada. É problema nosso." Camila conseguiu cuspir o pano da boca por um segundo. "Ex-namorada. Me ajuda, pelo amor de Deus." O desgraçado se virou e deu um tapa no rosto dela que ecoou pela clareira inteira. E foi nesse momento que algo explodiu dentro do meu peito. Não sei se foi raiva, se foi instinto, se foi a voz da Vera gritando na minha cabeça que eu não podia deixar aquilo passar. Só sei que larguei a chave de roda e parti para cima dele. Ele tentou me cortar com a faca, mas era mais novo e mais magro. 20 anos de estrada me deixaram forte. Agarrei o pulso dele e torci até a faca voar para longe. Depois, segurei ele pelo pescoço e encostei contra uma árvore. "Se você se mexer", falei com uma voz que nem reconheci como minha, "eu quebro seu pescoço. Entendeu?" Ele tentou se debater, mas eu apertei mais forte. Os olhos dele ficaram vidrados. "Entendeu?" repeti. Ele fez que sim com a cabeça. Com uma mão no pescoço dele e a outra livre, comecei a desamarrar Camila. As cordas estavam apertadas, tinham machucado os pulsos dela. Quando finalmente se soltou, ela caiu de joelhos no chão, massageando as mãos e chorando. "Como você se chama?" perguntei. Camila Ferreira." "Eu sou Toninho." "Você conhece esse cara?" "É o Evandro, meu ex-namorado. Terminamos faz 2 meses, mas ele não aceita. Me sequestrou quando eu saía do mercado em Diamantino."
Olhei para o Evandro, que estava encostado na árvore, respirando pesado, com os olhos cheios de ódio. Você vai sair andando daqui, falei para ele. E se eu souber que você encostou um dedo nela de novo, eu volto, e desta vez não vou ter pena. Soltei ele. Evandro ficou me encarando por uns segundos, como se estivesse calculando se valia a pena tentar alguma coisa. Mas deve ter visto alguma coisa no meu olhar que o convenceu do contrário. Isso não vai ficar assim, ele rosnou, se afastando. Vai sim, e se não vai, o problema é seu. Ele sumiu no mato, deixando eu e Camila sozinhos na clareira. Ela ainda tremia, abraçando as próprias pernas. Consegue andar? Perguntei. Consigo. Então vamos sair daqui. Depois a gente decide o que fazer. Já ajudei ela a se levantar. As pernas bambas, mas firmes. Tinha coragem essa mulher, coragem de sobreviver. Dentro da Mercedes, Camila bebeu água devagar, como se cada gole fosse um milagre. Tinha parado de tremer, mas os olhos ainda carregavam aquele olhar de quem viu a morte de perto. Para onde você quer ir? Perguntei, ligando o motor. Não sei. A voz saiu rouca, machucada. Não posso voltar para casa. Ele sabe onde moro, sabe minha rotina. Já me ameaçou outras vezes, mas hoje ele falou sério. Você tem família em outro lugar? Tenho um irmão em Sinop, mas a gente se desentendeu faz uns 2 anos por causa de dinheiro. Ele disse que não queria mais saber de mim. Coloquei o caminhão na estrada. O Gol vermelho continuava parado no acostamento, abandonado. No retrovisor, vi uma figura saindo do mato e caminhando na direção do carro. Evandro, ainda vivo, ainda perigoso. Às vezes, um desentendimento é bobagem perto de morrer, falei. Você não acha? Camila ficou quieta por um tempo, olhando pela janela. As luzes de Diamantino começavam a aparecer no horizonte. Eu trabalho num salão de beleza, disse de repente. Faço unha, design de sobrancelha. Ganha pouco, mas é honesto. O Evandro sempre disse que meu trabalho era coisa de vagabunda, que mulher dele não precisava trabalhar. E você acreditou? No começo, sim. Achei bonito ele querer me sustentar. Só depois entendi que não era cuidado, era controle. Ele não queria que eu tivesse dinheiro próprio, independência. Queria que eu dependesse dele para tudo. A história dela me lembrou da Vera, mas pelo lado oposto. A Vera sempre trabalhou, sempre teve o dinheiro dela. Eu que vivia reclamando, dizendo que homem tinha que sustentar a casa sozinho. Que bobagem! E quando você tentou terminar? Primeiro ele disse que ia se matar. Chorou, se jogou no chão, fez escândalo. Eu fiquei com pena e voltei. Depois veio a primeira surra. Ele pediu desculpa, disse que foi por causa da bebida, que nunca mais ia acontecer. Camila pausou, limpando uma lágrima que teimava em escorrer. A segunda surra veio 1 mês depois. A terceira, 2 semanas. Sempre com desculpa nova. Estava nervoso com o trabalho, tinha bebido, eu tinha provocado. Quando saí de casa faz 2 meses, ele disse que ia me matar. Por que você não foi para a polícia? Fui, fiz boletim de ocorrência, medida protetiva, tudo, mas você sabe como é. Papel não protege ninguém. Ele continuou me perseguindo, aparecia no trabalho, me seguia na rua. A polícia dizia que não podia fazer nada até ele cometer um crime. Eu sabia como era. A Vera tinha uma prima que passou pela mesma coisa. O ex-marido a perseguiu por meses. Quando a polícia finalmente agiu, ela já estava no hospital com o braço quebrado. Seu irmão sabe da situação? Não. A gente brigou antes de eu conhecer o Evandro. Ele não gosta de assumir que errou. Eu também não. Bobagem nossa. Pegamos a entrada de Diamantino. Era uma cidade pequena, uns 20 mil habitantes. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Tipo de lugar onde uma mulher espancada vira assunto de boteco. Vamos parar num orelhão, falei. Você liga para seu irmão. E se ele não quiser falar comigo? Aí a gente arranja outro jeito. Mas pelo menos você tentou. Parei num posto na entrada da cidade.
Era quase 10 da noite e o movimento estava fraco. Camila foi até o orelhão com as mãos tremendo. Discou o número e esperou. Pude ouvir a conversa de longe, pelos vidros abertos da cabine. Alô, Marcelo. É a Camila. Eu sei que faz tempo. Escuta, eu tô numa situação difícil e preciso de ajuda. A conversa durou uns 15 minutos. Camila chorou, explicou, pediu desculpa por coisas antigas. Do outro lado, o irmão também parecia emocionado. Ele quer falar com você, ela disse quando voltou para o caminhão. Fui até o orelhão. A voz do outro lado era firme, mas preocupada. O Senhor é quem salvou minha irmã. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ela contou o que aconteceu. Esse cara é perigoso? Muito perigoso. Ela não pode ficar em Diamantino. Eu moro em Sinop, trabalho numa madeireira. Posso dar lugar para ela ficar até as coisas se acalmarem. O senhor pode trazer ela aqui? Olhei para Camila, que esperava ansiosa do lado do telefone. Posso sim. Vamos sair agora mesmo. Obrigado, senhor. O senhor não sabe o bem que está fazendo. Desliguei e voltei para o caminhão. Camila me esperava com um meio sorriso no rosto. Era o primeiro sorriso que eu via nela. Ele disse que me perdoa. Disse que família é família e que bobeira não separa irmão. Então vamos para Sinop. Coloquei a Mercedes na estrada. Sinop ficava a 200 quilômetros dali, umas 3 horas de viagem. Tempo suficiente para conversar, para entender melhor aquela mulher que tinha entrado na minha vida de forma tão dramática. Por que você me ajudou? Ela perguntou quando já estávamos rodando há 1 hora. Porque você precisava. Mas tem muita gente que precisa e ninguém ajuda. Fiquei pensando na resposta. A verdade era mais complicada do que eu queria admitir. Minha esposa morreu faz pouco mais de 1 ano, falei finalmente. Desde então, eu meio que desisti. Desisti de me importar com as coisas, com as pessoas. Só vivia para trabalhar e fugir das lembranças. Parei para escolher as palavras. Mas hoje, quando te vi naquela situação, senti que a Vera ia ficar decepcionada comigo se eu não fizesse nada. Ela sempre foi de ajudar todo mundo. Dizia que a gente não pode fingir que não vê o sofrimento dos outros. Como ela se chamava? Vera Lúcia. Ela devia ser uma pessoa boa. Era a melhor pessoa que já conheci. 26 anos casados, e eu ainda não tinha entendido direito o valor dela. O silêncio voltou. Mas não era desconfortável. Era um silêncio de pessoas que tinham passado por dor e estavam tentando encontrar um sentido nas coisas. Faltavam 100 quilômetros para Sinop quando vi os faróis no retrovisor. Um carro vinha grudado na traseira da Mercedes, mesmo sendo quase meia-noite numa estrada deserta. Luz alta, buzinando, fazendo sinal para eu parar. Meu estômago afundou. Camila, disse baixo, olha no retrovisor lateral. Ela se virou e o rosto perdeu toda a cor. É ele, é o Evandro. Como ele nos achou? Deve ter ficado me seguindo desde Diamantino. Ele conhece essa estrada, sabe que é a única saída para Sinop. O Gol começou a tentar ultrapassar pela esquerda, mesmo com a pista simples e uma curva chegando. O desgraçado estava disposto a morrer ou a nos matar, tanto fazia. Não para, Camila suplicou, agarrando meu braço. Pelo amor de Deus, não para. Acelerei a Mercedes. O motor diesel rugiu, ganhando força, 110, 120 por hora, numa estrada estreita, com o caminhão carregado. Era loucura, mas era a única chance. O Gol conseguiu emparelhar. Pela janela vi Evandro gritando alguma coisa que não dava para entender. Fazia gestos desesperados para eu parar, batia na janela dele como um louco. Ele vai fazer alguma besteira, Camila disse, tremendo de novo. Foi quando chegamos numa descida íngreme com curvas em S. Eu conhecia essa estrada. Sabia que era perigosa mesmo de dia. À noite, em alta velocidade, com um psicopata tentando nos tirar da pista, era quase suicídio. Mas tinha uma vantagem.
Caminhão pesado descendo serra tem mais estabilidade que carro leve. Se eu mantivesse as rodas no lugar certo, podia ganhar distância. Pisei no freio motor e deixei o peso da carga me ajudar. A Mercedes desceu controlada, firme nas curvas. Pelo retrovisor, vi o Gol balançando, as rodas cantando no asfalto. Evandro não tinha experiência para aquilo. Na terceira curva, ele perdeu o controle. O Gol saiu da pista pela direita, capotou 2 vezes e foi parar num barranco. O barulho de metal amassando ecoou pela serra inteira. Parei a Mercedes no acostamento. Camila estava em choque, olhando para trás. "Meu Deus", sussurrou, "ele capotou. Você acha que ele morreu?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo, as mãos tremendo no colo. "Não sei", disse finalmente, "e não quero saber." Voltei para a estrada. No rádio amador, outros caminhoneiros falavam sobre uma carreta quebrada mais à frente, sobre fiscalização na divisa, sobre coisas normais da estrada. Ninguém tinha visto o acidente, ninguém ia perguntar. Às vezes, a estrada resolve os próprios problemas. "Você se arrepende?" Camila perguntou depois de 1 hora em silêncio. "De quê?" "De ter me ajudado, de ter se metido nessa confusão." Pensei antes de responder. A pergunta era mais complexa do que parecia. "Não", falei. "Não me arrependo. Pela primeira vez em mais de 1 ano, senti que fiz alguma coisa que valia a pena." Sua esposa ficaria orgulhosa. A Vera sempre dizia que a gente tem que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro. Ela morreu como? A pergunta me pegou desprevenido. As pessoas geralmente evitavam o assunto, como se morte fosse contagiosa. Câncer no pâncreas. Do diagnóstico até o final foram 4 meses. 4 meses vendo ela definhar um pouco a cada dia. Parei para respirar. Era a primeira vez que falava sobre isso com alguém que não fosse médico ou parente. Eu estava viajando quando ela começou a passar mal. Dores na barriga, vômito, aquelas coisas que a gente acha que é problema de comida. Quando voltei da viagem, ela estava amarela, magra. Levamos no médico e já era tarde. "Você se culpa." Não era pergunta, era constatação. Me culpo por muita coisa. Por ter viajado tanto, por ter dado mais atenção ao caminhão do que para ela, por não ter percebido que ela estava doente. Nos últimos meses, quando ela estava fazendo quimioterapia, eu diminuí as viagens, ficava mais em casa. Mas era tarde demais. "Pelo menos vocês tiveram tempo para se despedir." Tivemos. Na última semana, ela estava internada, muito fraca, mas ainda conversava, ainda sorria. Disse que não se arrependia de ter casado comigo, que foram anos bons. Disse que queria que eu fosse feliz depois que ela partisse. Camila estendeu a mão e tocou meu braço. O gesto simples me aqueceu o peito. "Ela sabia que você a amava. Isso é o que importa." "Como você pode ter certeza?" "Porque você ainda usa a aliança." Olhei para minha mão esquerda, a aliança de ouro que a Vera tinha escolhido, simples e lisa. Nunca tinha pensado em tirar. "E você?" perguntei. "Se arrepende de ter terminado com o Evandro?" "Me arrependo de ter demorado tanto. De ter aceitado a primeira surra, de ter acreditado nas desculpas dele. Se eu tivesse terminado na primeira vez que ele me bateu, talvez nada disso tivesse acontecido." "Você não pode se culpar por isso." "Por que não? Você se culpa pela morte da sua esposa." A resposta me deixou sem palavras. Ela tinha razão. Por que eu podia me culpar por coisas que não controlava, mas ela não podia? "Acho que todo mundo carrega culpa demais", falei finalmente. "Acho que sim." Entramos em Sinop quando eram quase 2 da manhã. A cidade dormia, só alguns postos de gasolina abertos e um ou outro bar funcionando. Camila me guiou até um conjunto habitacional na Zona Sul. "É ali", ela disse, apontando uma casa simples, com um Chevette azul na garagem. Parei a Mercedes na frente. Antes mesmo de eu desligar o motor, a porta da casa se abriu e um homem saiu correndo.
Era parecido com Camila, só mais alto e mais forte. Tinha o rosto cansado de quem trabalha pesado, mas os olhos brilhavam de emoção. Mila! Ele gritou, usando um apelido que eu não sabia que ela tinha. Os dois se abraçaram ali mesmo na calçada e choraram. Choram de alívio, de emoção, de saudade acumulada. Eu fiquei na cabine, vendo aquele reencontro e pensando na última vez que tinha abraçado alguém de verdade. Fazia mais de um ano. Morrer, falei. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos, ainda assombrados pelo medo, mas com uma luz de esperança começando a brilhar. Você ia para onde? Porto Velho. Entregar uma carga de ração. Você me levaria até lá? A pergunta ficou no ar como fumaça de cigarro. Eu podia dizer não, podia deixar ela num posto da polícia, podia inventar qualquer desculpa. Mas quando olhei para ela, vi a Sônia jovem, vi a filha que a gente nunca teve, vi todas as mulheres que já tinham sofrido na mão de homem que não sabe amar. Levo sim, falei, mas vamos fazer uma coisa. Você liga para sua irmã e explica a situação. Se ela topar te receber, a gente vai. Se não, a gente arranja outro jeito. Letícia pegou o celular com as mãos tremendo. Discou um número e esperou. Alô, Sandra. É a Le... É, eu sei que faz tempo. Escuta, eu preciso de ajuda. A conversa durou 10 minutos. Letícia chorou, explicou, pediu desculpa por brigas antigas. Do outro lado da linha, a irmã também chorava. Ela disse para eu ir, Letícia falou quando desligou. Disse que sempre soube que o Rodrigo era perigoso. Então vamos para Porto Velho. Coloquei o caminhão na estrada. No retrovisor, vi as luzes do Palio ainda parado no acostamento. Rodrigo estava vivo, mas sabia que tinha perdido essa batalha. Por que você me ajudou? Letícia perguntou quando já estávamos rodando há 1 hora. Porque você precisava. Mas tem muita gente que precisa de ajuda e passa batido. Fiquei pensando na resposta. A verdade era complicada demais para explicar. Minha esposa morreu faz 2 anos, falei finalmente. Desde então, eu meio que desisti de me importar com qualquer coisa. Mas hoje, quando te vi naquela situação, sei lá, senti que ela ia ficar decepcionada comigo se eu não fizesse nada. Como ela se chamava? Sônia. Ela devia ser uma mulher boa. Era a melhor. O silêncio voltou, mas não era mais pesado. Era um silêncio de companhia, de 2 pessoas que tinham passado por dor e estavam tentando seguir em frente. Chegamos em Manaus no final da tarde. A cidade se esparramava na beira do Rio Negro, com seus prédios antigos misturados com construções modernas. O movimento era intenso, diferente das cidades pequenas por onde tínhamos passado. O primo de Marcelo, um homem baixo e simpático chamado Ronaldo, nos esperava num conjunto habitacional na Zona Norte. Tinha um apartamento pequeno, mas organizado, com vista para um igarapé que corria atrás do prédio. Seja bem-vinda, prima, ele disse, abraçando Camila. Aqui você está segura. Manaus é grande, fácil de se perder no meio de tanta gente. Explicou que tinha conseguido uma vaga para ela numa rede de salões no centro da cidade. O salário era razoável, com possibilidade de fazer extras nos fins de semana. O apartamento tinha um quarto de hóspedes, onde ela podia ficar até se estabelecer. É recomeço total, ele disse. Documento novo, vida nova, futuro novo. Camila me olhou com gratidão nos olhos. Não sei como agradecer tudo que o senhor fez. Não precisa agradecer. Todo mundo merece uma segunda chance na vida. Ronaldo preparou um jantar simples. Peixe assado, arroz, farofa. Comemos conversando sobre a viagem, sobre os planos de Camila, sobre a vida em Manaus. Era uma conversa normal, de gente normal, sem drama nem desespero. Depois do jantar, saí para a varanda do apartamento. O ar estava úmido, carregado do cheiro do rio e da vegetação. Camila veio se sentar ao meu lado. O que vai fazer agora? Ela perguntou. Vou voltar para Santarém, entregar minha carga. Depois, não sei. Talvez vá para casa alguns dias, colocar as contas em dia.
E depois pego outra carga e volto para a estrada. É o que sei fazer, mas não é o que quer fazer. A afirmação me pegou desprevenido. Como assim? Nesses 2 dias viajando juntos, percebi que o senhor não fala da estrada com paixão. Fala com resignação, como se fosse uma fuga, não uma escolha. Ela tinha razão. A estrada tinha deixado de ser vocação para virar refúgio. Eu não sei fazer outra coisa, Camila. O senhor sabe cuidar de gente. Sabe proteger, sabe ouvir, sabe dar conselho. São coisas que não se aprendem, a gente nasce sabendo ou não sabe nunca. E o que sugere que eu faça com isso? Não sei, mas sei que desperdiçar um dom é pecado. Ficamos em silêncio vendo o movimento da rua lá embaixo. Crianças brincando, adultos voltando do trabalho, vida acontecendo no ritmo normal das coisas. Camila, falei, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você não tem medo de recomeçar do zero numa cidade estranha? Tenho muito medo, mas tenho mais medo ainda de voltar para a vida que eu tinha. A resposta era simples e profunda ao mesmo tempo. A coragem não é não ter medo, ela continuou. Coragem é ter medo e fazer assim mesmo. Quem te ensinou isso? A vida e uma mulher corajosa que conheci há 2 dias. Levantei para ir embora. Era tarde, precisava pegar a estrada cedo na manhã seguinte. Camila me acompanhou até a Mercedes. Obrigada, Toninho, por tudo. Cuida bem de você. O senhor também. E pensa no que eu disse sobre desperdiçar o dom. Abracei ela rapidamente e entrei no caminhão. No retrovisor, vi ela acenando até eu dobrar a esquina e desaparecer no trânsito da cidade. A viagem de volta para Santarém foi diferente. Não era mais a solidão pesada dos últimos meses, aquela que doía no peito e apertava a garganta. Era uma solidão mais leve, como se tivesse espaço para outras coisas além da saudade. Descarreguei a soja no porto, peguei o pagamento e liguei para o seu Joaquim. Disse que estava tudo resolvido, que o caminhão estava funcionando perfeitamente. Ele me ofereceu uma carga de volta para Goiás, mas pediu uns dias de folga. Folga para quê, Toninho? Você não tem família, não tem casa. Sua vida é a estrada. Pois é, seu Joaquim, talvez seja a hora de mudar isso. Voltei para Anápolis dirigindo devagar, sem pressa. Parei em postos conhecidos, conversei com caminhoneiros amigos, comia em restaurantes que a Vera gostava. Foi como fazer as pazes com as lembranças. A casa estava do mesmo jeito que eu tinha deixado 3 semanas antes. Só que agora ela não me assombrava mais. Era apenas uma casa vazia, esperando para ser preenchida de novo. Liguei para a cunhada, para os compadres, para os amigos que tinha abandonado depois da morte da Vera. Marquei almoços, jantares, conversas pendentes. Era hora de parar de fugir da vida. Uma semana depois, recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi, Toninho, é a Camila. Consegui seu número com o Ronaldo. Estou bem, trabalhando, fazendo novos amigos. Semana passada soube que o Evandro morreu no acidente. Senti alívio, não pena. Acho que finalmente estou livre. Espero que você esteja bem também. Um grande abraço. Guardei o celular e sorri. Era o final que a história precisava ter. No dia seguinte, fui ao Senai da cidade. Perguntei sobre cursos para quem queria dar aula para caminhoneiros novos. Direção defensiva, primeiros socorros, relacionamento familiar. Coisas que eu tinha aprendido na prática, na pancada da vida. O senhor tem experiência? Perguntou a moça da recepção. Tenho 20 anos de estrada e acabei de aprender que isso não serve só para carregar carga. Serve para carregar gente também. Comecei as aulas 2 semanas depois. Uma turma pequena, 10 alunos novos na profissão. Rapazes jovens, cheios de sonhos e ilusões sobre a vida na estrada. A primeira coisa que vocês precisam entender, disse no primeiro dia, é que caminhoneiro não transporta só carga, transporta responsabilidade, história, esperança e, às vezes, quando Deus quer, transporta gente perdida de volta para casa. Um dos alunos levantou a mão. Como assim, professor?
Sorri, pensando na Camila, na viagem para Manaus, na noite na clareira quando tudo mudou. É uma longa história. E no final do curso, se vocês se comportarem, eu conto para vocês. A turma riu. Era um riso bom, cheio de expectativa e curiosidade. Naquela noite, sozinho na casa que não me assombrava mais, olhei para a foto da Vera em cima da televisão. Ela sorria, como sempre, com aquele jeito dela de quem sabia que a vida valia a pena, apesar dos pesares. Obrigada, amor, falei em voz baixa. Obrigada por me ensinar que salvar alguém é a única maneira de se salvar também. A foto não respondeu, claro, mas senti que ela estava orgulhosa. Orgulhosa de saber que eu tinha finalmente entendido a lição mais importante que ela sempre tentou me ensinar. Que a vida só faz sentido quando a gente faz sentido na vida de alguém. 3 anos depois, recebi um convite no correio. Papel fino, letra bonita. Camila Ferreira e Roberto Santos têm o prazer de convidá-lo para seu casamento. Era em Manaus, num sábado de manhã. Peguei a estrada na quinta-feira, dirigindo a Mercedes, que agora só uso para viagens especiais. Durante a semana, dou aula no Senai e ajudo caminhoneiros novos a entenderem que a profissão é mais do que dirigir e carregar. A igreja estava pequena para tanta emoção. Camila estava linda, radiante, com um sorriso que iluminava tudo ao redor. O noivo era um rapaz simples, trabalhava numa oficina, tinha jeito de gente boa. Depois da cerimônia na festa, ela veio conversar comigo. Toninho, quero que conheça meu marido. Roberto, este é o homem que salvou minha vida. Apertei a mão dele, um rapaz forte, com olhar sincero. Ela me contou a história toda, ele disse. O senhor é um herói. Não sou herói coisa nenhuma, fiz o que qualquer pessoa decente faria. Pois é, Camila disse, mas nem todo mundo é pessoa decente. O senhor é. Dançamos uma música, ela e eu. Uma valsa lenta, enquanto ela me contava da vida nova, do apartamento que tinham comprado, dos planos de ter filhos. E o senhor? Ela perguntou. Continua sozinho? Continuo, mas não solitário. Descobri que são coisas diferentes. Como assim? Sozinho é estar sem companhia. Solitário é estar sem propósito. Hoje tenho propósito, mesmo estando sozinho. Ela sorriu e me deu um beijo no rosto. A Vera ficaria orgulhosa. Ficaria sim. Voltei para Anápolis no domingo, dirigindo devagar, sem pressa. Na segunda-feira tinha aula cedo, uma turma nova de caminhoneiros novatos esperando para aprender os segredos da estrada. Parei num posto conhecido e tomei café com outros colegas de profissão. Conversa boa, história velha, amizade de estrada. E aí, Toninho? Perguntou o Valdeci, um caminhoneiro paraibano que conheço há 15 anos. Não pensa em voltar para a ativa, não? Penso não, Valdeci. Descobri que posso ajudar mais gente parado do que andando. Como assim? Sorri, pensando na turma que ia receber na semana seguinte. É uma longa história, meu amigo. Uma longa história. E era mesmo. A história de como um caminhoneiro viúvo e solitário descobriu que salvar uma mulher jovem de um ex-namorado violento foi, na verdade, a única maneira de salvar a si mesmo. A estrada ensina muitas coisas para quem presta atenção. Mas a lição mais importante ela me ensinou numa noite de setembro, numa clareira perdida no interior de Mato Grosso. Que às vezes o destino não é um lugar. Às vezes é uma pessoa. E às vezes, quando você menos espera, salvar alguém é a única maneira de encontrar o caminho de volta para casa.